Seja muito bem-vindo à mentoria bíblica de hoje. É bom demais ter você comigo aqui nesta oportunidade rica que Deus nos dá de estarmos juntos. Desde já, abra o seu coração, abra a sua vida para ouvir a voz de Deus, para receber da palavra, para ser ativado em algo novo, em algo poderoso da parte de Deus na sua vida. Abra o seu coração. Quando você abre o coração, você recebe de Deus tudo aquilo que precisa para viver uma vida de excelência, uma vida extraordinária, porque como é que Deus pode fazer algo na vida de uma pessoa se a pessoa tem o coração fechado? Aliás, hoje nós vamos falar com o tema Coração quebrado, alma curada. Coração quebrado, alma curada. Às vezes Deus precisa permitir que o nosso coração, as questões emocionais da nossa vida, sejam abaladas, sejam confrontadas, sejam quebradas, para então Ele poder curar a nossa alma, a fim de que a gente viva em plenitude tudo que Ele tem prometido. Então, seja muito bem-vindo a esse encontro. Eu quero ler um texto da palavra de Deus que está em João. Olha só, Evangelho de João, capítulo 21, versículos 15 a 19. Antes, porém, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve agora. Clica agora para se inscrever, já ativa o sininho para receber as notificações quando entra um conteúdo aqui. Dê um joinha, um like, curta esta live, escreve aqui a sua cidade, de onde você está assistindo. Eu quero falar o nome da sua cidade daqui um pouquinho e compartilha com 5 pessoas, tá bom? Vamos para a palavra de Deus lá em João 21, 15 a 19. Diz assim, olha isso, é um texto lindo. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor. Tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeirinhos. Tornou-lhe a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Simão entristeceu-se por ele ter lhe dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe respondeu: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que, quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, entenderás ou estenderás as mãos, e outro te cingirá e levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Uau! Que história linda, que algo lindo é isto que acontece com Pedro. Todos nós, num determinado momento da nossa vida, da nossa caminhada com Deus, nós vamos passar por momentos assim, de quebras internas, de feridas nas emoções, de frustrações mais profundas. Deus, em sua soberania, permite essas experiências, não é para nos destruir, mas para nos formar. Formar, eu sempre digo, o homem espiritual dentro da gente, formar Cristo em nós. E assim, Ele vai curar a nossa alma e nos alinhar com o seu propósito. A história de Pedro não é uma história qualquer. A história de Pedro é um retrato do que acontece quando o coração é quebrado e a alma é restaurada pelo olhar e a palavra que Jesus traz. E eu anotei aqui algumas verdades que eu quero compartilhar com você. Você pode escrever isso agora mesmo. O nosso orgulho precisa ser quebrado. Coloca isso aí. O nosso orgulho precisa ser quebrado.
Pedro, antes da queda, era cheio de si. Olha, ele era cheio de si. Ele se garantia. Ele se posicionava como alguém intocável, como alguém, sabe, que está numa posição, olha, eu sei o que eu sou capaz. Ele tinha muita confiança em seu braço, em si mesmo. Pedro, antes da queda, antes de negar Jesus, ele era cheio de si. Disse-lhe Pedro disse ao Senhor, isso está lá em Mateus 26 e 35, aliás, 26, 33 e também 35, quando Jesus fala com ele. Disse-lhe Pedro, ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Dizendo, olha, está vendo, Senhor? No versículo 35, mesmo que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos, por causa de Pedro, falaram o mesmo. Uau! Pedro também era um influenciador. Jesus disse, olha, você está cheio de garantias, mas você há de me negar. E Pedro se defende dizendo, eu jamais vou fazer isso. Eu jamais vou fazer isso. Pedro acreditava que seu amor por Jesus era inabalável. Havia sinceridade, mas também havia um orgulho espiritual, que é um perigo na vida de muita gente. Quando a pessoa, ele acha, olha, Deus me escolheu acima de todos os outros, eu sou muito mais escolhido do que os outros, eu sou muito maior do que os outros, eu sou muito mais ungido do que os outros. Esse orgulho espiritual pode destruir você, acabar com a sua fé. Ora, a autoconfiança é uma coisa perigosa. A autoconfiança é algo perigoso, é muito forte você entender isso. Deus não compartilha sua glória com ninguém. Nem mesmo o nosso amor por Ele pode ser muito maior do que a glória dele na nossa vida. Eu tenho que sempre olhar para a cruz e me colocar abaixo. Sempre preciso entender que dos homens, como o apóstolo Paulo diz, eu sou o pior e eu careço da graça e da misericórdia de Deus. Jesus ainda diz lá no versículo 34 do capítulo 26 de Mateus, mas eu vos digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Jesus disse para ele, Pedro, para de bater no peito, de pensar que você é um tal, porque você não é. Não é. Deus vê as nossas fraquezas, escute isso, antes mesmo delas aparecerem. A frustração é muitas vezes o início do agir de Deus no nosso coração. Ele precisa quebrar o nosso coração, nosso orgulho, nossa prepotência, nossa soberba, para que a nossa alma seja curada. A segunda coisa que eu anotei é que, olha, preste atenção. O olhar de Jesus não é de condenação, mas de graça. Escreve aí, o olhar de Jesus não é de condenação, é de graça. Oh, aleluia! Qual foi o momento da queda? Qual foi? Mateus 26 e 74. Então ele começou a praguejar e a jurar, não conheço esse homem. E imediatamente cantou o galo. Meu Senhor, Pedro está fugindo do que está acontecendo com Cristo. Ele se aproxima de um lugar onde estão todos se aquecendo, era uma noite fria. E aí, quando a gente olha para a história bíblica, a gente vai ver Pedro sendo questionado, alguém dizendo, olha, você é um deles. Ele diz, eu não sou coisa nenhuma. E ele fala, não, eu não conheço esse homem. Imediatamente o galo cantou, ele lembrou. Agora, Jesus está caminhando naquele processo difícil de condenação. Aí a gente olha para Lucas 22, versículos 61 e 62, a gente lê. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro lembrou da palavra do Senhor, como lhe havia dito, hoje 3 vezes me negarás antes que o galo cante. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Uau, coração quebrado. Ele chorou. Agora, veja, o olhar de Jesus não foi um olhar de condenação, mas foi um olhar de constrangimento.
exigindo de Pedro um reposicionamento. O choro de Pedro revela um coração quebrantado. Aliás, a palavra de Deus diz lá no Salmo 34, verso 18, olha isso: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Uau! Escute o que eu vou dizer. Deus não cura o que você esconde. Deus não cura aquilo que você guarda. Deus cura aquilo que você joga para fora e diz: Senhor, está aqui. A dor é o solo onde a semente do arrependimento germina, frutifica. Então entenda isso, é muito importante. Em terceiro lugar, quero que você anote aí: com Jesus sempre haverá restauração. Declare isso: com Jesus sempre haverá restauração. Olha, quando Jesus diz a ele: Pedro, Simão, filho de João, tu me amas? Lá em 21:15 que nós lemos, Jesus pergunta isso por 3 vezes. Jesus está dizendo: escute só, eu estou te perguntando 3 vezes porque você me negou 3 vezes, mas é para corrigir, é para ajustar, é para que você entenda que não importa quantas vezes você errou, o importante é você se posicionar na mesma intensidade. No original grego, Jesus começa com ágape, que é o amor incondicional. Tu me amas? É ágape. Mas Pedro responde com filéu, amor de amigo. Pedro agora já não sabe mais se exaltar, ele apenas reconhece. Tu sabes, não tem para onde fugir. Quando você é confrontado pela presença de Deus, você não tem para onde fugir. Talvez o inimigo está soprando que Deus não te quer mais pelos erros que você cometeu, mas você está aqui para entender que Deus ama você e o amor que Ele tem é incondicional. Aliás, veja, lá em João 21:17, ele diz: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo, Senhor. Uau! E o chamado de Pedro não é desqualificado, descaracterizado, não. O Senhor diz para ele: então, apacenta as minhas ovelhas. E eu vou dizer uma coisa: a mesma boca que foi usada para negar Jesus foi usada para apacentar as ovelhas de Jesus. A mesma boca que foi usada para falar besteira é a mesma boca que pregou o primeiro sermão e mais de 3.000 homens se converteram. O que você quer dizer, pastor? Que Deus transforma a vergonha em propósito, a vergonha em missão. Talvez você está dizendo: pastor, eu estou vivendo um caos. Você é chamado por Deus para viver coisas novas, excelentes. Eu quero que você saia dessa live hoje crendo que Deus tem um propósito para a sua vida. É tempo de despertamento espiritual. É tempo de unidade, é tempo de busca da presença de Deus. Deus vai fazer algo novo e poderoso acontecer na sua história. Eu quero orar, eu quero abençoar sua vida, eu quero que você viva algo novo de Deus na sua história. Pai, no nome de Jesus, eu oro por cada pessoa que está aqui. Declaro os céus abertos, poder do Teu Espírito Santo. Declaro transformação, declaro milagres, para a glória do Teu nome. Eu nesta hora oro para que os céus se abram na vida dos Teus filhos. Senhor, aquele que está cabisbaixo, entristecido por coisas que aconteceram, que ele possa romper para a glória do Teu nome. Um novo tempo para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Hoje eu não tive interação, porque senão fica muito longa a live. Mas de vez em quando eu faço interação, né? Falando de quem está aqui e tal. Muita gente sempre com a gente aqui acompanhando. Deus abençoe você e até o nosso próximo encontro.